para o slide, e no slide vai aparecer o cartaz, acho que vocês estão vendo aí, tem a explicação na internet, o tema por uma igreja sinodal, 3 palavras: comunhão, participação e missão. Talvez essas palavras para nós na América Latina, na igreja do Brasil, do Maranhão, da nossa diocese, não é desconhecida. Já procuramos falar e vivenciar. Em outros lugares talvez seja complicado, mas para nós na América Latina não. E aí tem essa oração belíssima, que eu queria que a gente olhasse para essa oração, enquanto nós vamos cantar uma canção que tem tudo a ver com a leitura que nós vamos ouvir na missa desse domingo, a primeira leitura do profeta Isaías, que ele termina dizendo assim: eis-me aqui, Senhor. Ele é chamado, tem dificuldade, depois no final, eis-me aqui, Senhor. Reza essa oração enquanto a gente ouça essa canção, eis-me aqui, Senhor. E cada um vai se colocando à disposição dessa igreja sinodal, que quer comunhão, participação e missão. Aí depois a gente vai falando, aí no final, quem quiser fazer alguma pergunta, viu? Todo esse material eu mandei para a Edinalva, tanto da primeira parte quanto essa daqui, e o vídeo também. Só no final as perguntas. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me enviou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Ele pôs em minha boca uma canção, como um profeta e trovador. Respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Muito bem, obrigado. E termina a oração dizendo: nós vos pedimos a vós, que sempre em toda parte agis em comunhão com o Pai e o Filho pelos séculos dos séculos. Amém. Então, a nossa oração do Sino de 2023 foi acompanhada pela bela canção que nos lembra a frase do profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor. E eu queria só dar uma proposta a mais, Padre, que a Sala da Cidadania pudesse ampliar o leque, você até falou aqui, para defender a vida humana, que já faz, mas incluísse a vida vegetal e a vida animal. Não sei como. Seria um desafio para entrar tudo isso. Pois, nós estamos na questão da vida vegetal, que liga também a animal, por exemplo, nas questões dos licenciamentos, né?
estamos sendo dando a sua palavra. Essa semana mesmo, já mandamos documentação para algumas áreas que estão sendo desmatadas, só que, infelizmente, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente dá com muita facilidade, apesar de ter um decreto do governador, para onde mora gente, que essas licenças não seja dada, não tenha tanta facilidade para dar, mas já estamos fazendo isso. E nesta semana já mandamos documentos para algumas áreas, não podemos dizer assim, devido porque pessoas estão sendo para não serem identificadas, mas para essa questão do desmatamento. E o problema que, só para ter uma ideia, quem está acompanhando, esses dias temos trabalhado junto com a Justiça Federal para derrubar as licenças de desmatamento para algumas regiões. Porque nós fizemos, Paróquia de São Benedito, Diocese de Caxias, essa semana já trabalhamos incansavelmente a Sala da Cidadania, coordenado também pelo Júnior, isso, e para algumas áreas, e fizemos todo esse contato. Já estamos nessa luta. Muito bem, então vamos lá continuar a nossa conversa. Vou tentar ser prático e breve. Desligue o microfone, quem tiver com o microfone ligado. Na fala, quem quiser, tem a mãozinha, levanta a mão lá, ou no final faça a sua pergunta. Eu pensei em falar de sinodalidade, colocando um pouco a história da nossa igreja, porque a nossa igreja, ela é sinodal, desde o seu nascimento. E ela é sinodal, assim como ela é missionária. São duas coisas que a nossa igreja é, desde o começo. Sinodal e missionária. Se a gente for olhar para a figura de Jesus, por exemplo, no evangelho desse domingo, ele está lá na beira do lago da Galileia, se eu não me engano, acho que é da Galileia, de Nazaré, né? E lá, de Nazaré. E lá na beira desse lago, ele convida, e aí ele começa a seu início de ministério na Galileia, e lá naquele lago ele convida aqueles homens que são pescadores de peixes a se tornarem pescadores de homens. E aí eles estão com um desafio, porque não tinham pego nada, aceitaram o desafio do Senhor, jogaram a rede e aconteceu a pesca milagrosa. E aí daí para frente eles começaram a seguir Jesus. Foram os primeiros. Teve lá no Antigo Testamento, a gente olha para Isaías, aqui a gente olha para Paulo, para Pedro no começo, depois Paulo também, e tantos outros. E aí vai começar na nossa igreja, e essa nossa igreja toda missionária e sinodal. Nós vamos depois ver o significado da palavra sinodal, mas já vou antecipando. O que é o sinodal? É o caminhar juntos e juntas. Isso fez Jesus desde o começo da sua vida missionária, né? E o evangelho desse domingo vai justamente apresentando essa missão de Jesus, que ele vai ampliando aos poucos, convidando homens, mulheres. Depois da sua morte e ressurreição, vem discípulos, mais apóstolos, 72, e hoje uma multidão, a igreja presente no mundo inteiro. Cada lugar com sua realidade. Eu lembro aqui que as irmãs franciscanas de Souza têm cada na África, e o desafio da África é diferente do desafio do Brasil. Para nós, arroz, feijão, carne não é sendo novidade, mas lá para eles, um arroz, um feijão, uma carne seja novidade. Talvez é farinha, não sei o que é sal, outras coisas que é mais comum para eles. Assim como tem lugares por aí que come rã, come grilo, come não sei o quê. A gente não chegou a tal ponto também, né? Ainda bem. Mas parece que lá para a Índia, para a China, eles já fazem tudo isso. Mas aí a nossa igreja, que está presente no mundo inteiro, ela é sinodal. Teve um momento na igreja que ela parou no tempo. Qual foi o período? No período do Concílio de Trento. O Concílio de Trento, ele fez uma coisa que deixou a igreja parada, vamos dizer assim. O que foi? Ela terminou fechando muitas coisas da igreja. Vocês lembram que naquele tempo a igreja era celebrada em
latim, o padre de costa para o povo que não entendia, que estava na missa, o que eles faziam? Iam rezar o texto, as suas orações populares, devoção popular, e isso segurou a igreja. Esse concílio, ele colocou uma igreja centralizada, tanto no seu governo, ou seja, o que o Papa disse está dito, o que o bispo disse está dito, e o que o padre disse na paróquia está dito. Teve momentos que chegou na história que o padre dizia assim, nesse momento, há muito tempo atrás: o meu conselho paroquial é eu e o padroeiro. O conselho econômico é eu e o padroeiro. E se tiver o copadroeiro, é eu, o padroeiro e o copadroeiro. Imagine, né? Tanto também com a sua doutrina, a sua pastoral, ficou muito fechada, e seus símbolos identitários. Naquela época, o objetivo era o quê? A salvação das almas, uma a uma. Se a gente for olhar a história, assim também a gente vê, quando vê a história dos índios, que foi chegando no Brasil, o povo que teve descoberta, mas que na realidade não foi descoberta, porque aqui já tinha os indígenas, eles vinham justamente para evangelizar e salvar essas almas. Assim como também com os negros da escravidão, salvar as almas. Tanto é que teve um momento da história que a igreja também tinha escravo, era a forma de salvar essas almas. Todo mundo ser cristão. O Papa Bento XVI nos falou uma frase muito bonita, que ele diz assim: a salvação das almas, uma a uma, que era a coisa da igreja, que claro que a gente não deixa de olhar para a salvação, mas nós temos que olhar para toda a pessoa humana integral. E aí, quando a gente fala integral, nos recorda muito o Papa Francisco, que fala do cosmos, da ecologia integral e integradora. Então, as almas, não como os gregos pensam, porque os gregos pensam assim: tem o corpo e a alma. O corpo é o pecaminoso, a alma é o que salva. Mas não, a gente tem que olhar para o Cristo ressuscitado. A nossa ressurreição vai ser uma ressurreição plena. Dizem que no céu não tem quem é aleijado, quem é cego. Então, todo mundo vai estar pleno no reino dos céus. E todos nós caminhamos rumo a essa salvação. E aí teve um acontecimento na igreja que marcou a igreja, que foi o Concílio Vaticano II, de 62 a 65. Demorou bastante. E aí o que veio de novidade? Ela dizer, nos acordar para dizer: a igreja é missionária, a igreja é sinodal, a igreja é povo de Deus. A igreja é um corpo místico. E esse corpo místico tem Cristo, cabeça, nós, os ramos, e nós estamos ligados a essa árvore. Também o Concílio Vaticano foi dizer que essa igreja é ministerial. Ou seja, tem os ministros ordenados, temos os consagrados e consagradas religiosas, leigos e leigas consagradas missionários, os leigos e leigas engajados, que no passado o leigo era aquele que não sabia de nada, né? O Vaticano vem dizer que o leigo e a leiga é aquele que é engajado na igreja. Ele não é especialista, não é doutor, não é mestre, mas ele é alguém conhecedor da igreja. A gente deveria, no mínimo, conhecer aquilo que é necessário. A Bíblia Sagrada, os documentos da igreja, o Vaticano II, é de conhecer os documentos do Vaticano II, os documentos da CNBB. Pena que às vezes a gente não conhece, muita gente não lê, não estuda, outros não gostam mesmo. E aí tem um documento da igreja chamado Gaudium et Spes, sobre a igreja no mundo atual. Ela vai dizer: as alegrias e as angústias do povo são as alegrias e angústias da igreja. Ou seja, aquilo que o Papa fala: eu não quero uma igreja bonitinha, só o templo, lá lotada, uma multidão, mas eu quero uma igreja no meio do povo, enlameada, suja, uma igreja que caminha e sente as alegrias e as angústias do povo. Esse nosso Papa, ele é muito dentro do Vaticano II.
E na nossa igreja da América Latina, tiveram algumas conferências que nos ajudaram a lembrar e a nunca esquecer que a nossa igreja é uma igreja sinodal. Um dos documentos, uma das conferências, é a Conferência de Medellín. E nessa Conferência de Medellín, ela chama para a participação dos leigos e das leigas na condução da pastoral da igreja. O que é isso? A igreja, juntamente com o padre, vai animar a paróquia, os leigos e as leigas com o bispo, vai animar a diocese. Claro que o bispo tem o seu conselho presbiteral, o padre tem o conselho paroquial, que é formado a maioria por leigos, e religiosos que também estão nessa caminhada, mas todo mundo vai ajudar a essa condução pastoral da igreja. Nós temos dioceses por aí que, quando não tem o pároco, tem um administrador paroquial, que é um diácono, como é o nosso caso, diácono permanente, uma religiosa, e tem lugares que tem leigos consagrados, leigos e leigas, que fazem parte da equipe pastoral administrando a paróquia. Eu morei em Balsas como leigo, e lá a gente administrava 2 paróquias. Nós éramos 2 leigos, eu do Maranhão, uma do Ceará, 2 irmãs e 2 padres. E a gente rodava nas 2 paróquias. Às vezes estava o padre, às vezes estavam as irmãs, às vezes estavam os leigos. Então, essa dimensão ministerial e essa condução da pastoral. Então, Medellín nos lembrou muito isso. E fez a opção pastoral pelas SEBs. A gente diz que Medellín é o batismo das SEBs. O que são as SEBs? As comunidades eclesiais de base. Aquilo que eu disse, onde tem lideranças, uma liderança que diz que não tem pessoas para assumir a sua liderança depois, eu fico preocupado com essa liderança. Porque ela pode ser autoritária, mandona, ditadora, quer mandar, quer ser a dona da comunidade. Um bom líder desperta outras lideranças. Eu passei 10 anos, agora vai vir outra liderança. Assim como teve o pároco, vai vir outro pároco. E as SEBs são esse núcleo do novo jeito de ser igreja. Não é uma nova igreja, mas um novo jeito de ser igreja. Tem muita gente pensando, quando fala de igreja sinodal, perguntando se é uma igreja que vai ser criada. Não, igreja sinodal é a identidade da nossa igreja. Nós somos igreja sinodal, ministerial e missionária. Essa é a nossa igreja. Eles quiseram, há tempo, construir uma igreja evangélica chamada Igreja Tantas Missões Populares. Tanto é que, para a gente não perder esse termo, Tantas Missões Populares, a gente criou uma associação a nível de Brasil. Hoje a associação é uma organização religiosa, mas ainda bem que a igreja não foi criada. Faz 10 dias eu passei numa cidade e vi uma igreja chamada Véu de Maria. Eu fiquei sem entender, porque eles não gostam muito de Nossa Senhora. E eu queria entender por que eles botaram o Véu de Maria. Eu talvez as mulheres tudo usam véu, não sei. Foi a única explicação que eu entendi, né? Porque eu nunca tinha visto igreja evangélica Véu de Maria. Mas a gente sabe como é essas igrejas evangélicas, né? Elas nascem da noite para o dia. Um pastor briga, vai ali, nasce, e pior que o governo ajuda, sabia? Ajuda a construir a igreja, ajuda a facilitar a vida financeira deles. Tem questão de minutos que ele tem dinheiro, tem conta bancária, tem isso, tem aquilo. A gente, quando não tem um padre estrangeiro, me desculpe os estrangeiros, que tem dinheiro, é o padre brasileiro, pé no chão, maranhense, a gente passa anos e anos construindo uma igreja. Olha o nosso santuário, né, Padre Divino Pai Eterno? É todo mundo colocando tijolinho, sendo cidadão do reino, e cidadã também. Então, as SEBs, elas nos ajudam a pensar e a repensar essa estrutura pastoral da igreja. Então, muito tempo ficou fechada e agora começa a se abrir. Chegou um momento que só o padre era autoridade, o leigo era apenas o destinatário da pastoral sacramental, era o que a gente chamava de catolicismo popular, de devoções e de promessas. Então, as SEBs deu um rumo diferente. O que a CNBB está chamando agora de comunidade eclesiástica missionária. Outra conferência importante é a de Puebla, de 1979. Ela continua falando dos leigos e agora ela vai dizer: devemos fazer uma opção preferencial. E ela fala pelos pobres. E aí, essa opção pelos pobres,
entra também pelos jovens. E ela vai falar dos rostos desfigurados, desempregados, menores, mulheres. Aí a irmã falou bem a questão dos idosos, que a gente poderia pensar numa ação para esses idosos, junto com o ministro da Palavra, ministro da Eucaristia, talvez Legião de Maria, Vicentinho, as religiosas, pensar algo para essas pessoas aqui na paróquia, né? Negros e indígenas. Talvez indígenas a gente não tem não, mas negros nós temos, né, padre? Um bom trabalho também dos quilombolas. E aqui na cidade a gente tem organizações voltadas para a questão dos negros e das negras. Depois veio outra conferência, Santo Domingo, em 92, que ela vai falar da encarnação na cultura local. O que é isso? O evangelho tem que ser encarnado, ou seja, tem que ser inculturado. Por isso que o Vaticano II disse assim, a missa ela tem que ser celebrada na nossa língua vernácula, cada um entendendo. Por exemplo, na África, eles celebram no rito africano. É linda, quem quiser ver, entra na internet. Eles demoram, acho que quase 2 horas de celebração, 3 horas, né, irmã? E eles não cansam, é festa, é vida. Nós, como tendo uma missa de 1 hora, todo mundo já está olhando no relógio, todo mundo está perreando. Eita, mas o padre não termina. Antigamente a gente fazia vigília da noite, virava a noite, chegava de manhã, fazia um ágape gostoso, hoje ninguém quer mais fazer. É só uma adoração de 1 hora, 1h30, olha lá. Diga, irmã, eu vou lhe dar o microfone. Exatamente. E isso, graças a Deus, também nós vamos ter a possibilidade, depois do sínodo da Amazônia, de a gente ter também a missa enculturada, ou seja, a missa no nosso próprio rosto da Amazônia. Os países que compõem a Amazônia vão ter um rito próprio para celebrar a sua missa. Isso é bom. Então, enculturação é o quê? Eu entrar na cultura do outro. Quem vai para a África vai entrar na cultura da África. O padre que chegou aqui, ele que vai adaptar a nós, não é nós a ele. As irmãs estão aqui, nós não é que vamos adaptar ela não, são elas que vão se adaptar à nossa realidade. E isso é a enculturação. E tem muita gente que pensa o contrário. Tem gente que quer ser dono das coisas. Acontece no trabalho, é diretor que quer ser dono de escola, é coordenador de um grupo, ou de uma pastoral, ou de uma repartição que se sente que nunca vai sair dali. Eu aprendi assim, quando entra uma autoridade nova, um prefeito, todas as secretarias caem. Quando entra um padre novo, todas as funções caem. Porque todo mundo vai colocar, padre, agora você chegou, a nossa função está à disposição. Você vai querer que a gente continue, ou você vai formar um novo conselho, vai renovar as lideranças, vai renovar as coordenações. Tem gente que não entende isso, não aceita. Diz assim, quem me botou foi o padre fulano de tal, e só ele vem me tirar. Ele já morreu há muito tempo, o bichinho já está até no céu. A gente espera, né, que ele esteja no céu. E aí, quem padre vai vir para tirar a pessoa? A gente não entende isso. Eu sei que é complicado, a gente, às vezes um padre ser transferido, a gente não gostaria. Mas eles, quando recebem a paróquia, eles assumem isso na ordenação, e quando o bispo dá a posse lá no documento, eles dizem que tem a obediência e estão dispostos, de acordo com a necessidade pastoral, a serem transferidos na hora que for preciso. O padre, a religiosa, sempre está sabendo disso. Meu relógio está dando 12 horas. E a Aparecida fala da conversão pastoral. Ou seja, sair de uma pastoral de manutenção para uma igreja em saída. E aí o Papa Francisco dá de cheio em Aparecida nos lembrando. Devemos ser uma igreja em saída. E aí ele escreve a Laudato Si, que fala da ecologia integral. Tudo está interligado. Tem até uma música muito bonita. Vocês podem entrar no YouTube e procurar essa canção, que vai falar que tudo está interligado. Zé Vicente, eu gosto muito dele, que quando ele vai fazer o momento dele lá, de cantar, ele começa fazendo essa espiritualidade, essa mística, dizendo, eu sou ar, eu sou natureza, eu sou terra, eu sou cosmos, então eu sou tudo. E eu tenho que estar integrado. As diretrizes nos lembram que devemos evangelizar em comunidades eclesiais missionárias. Que a gente já falou a questão da casa, falamos dos pilares, né? E aí a caminhada sinodal. O Papa Francisco, em 2018, ele criou um documento para os sínodos e conferências.
Já tinha, mas só que ele renovou, dizendo que a partir de agora, todos os sínodos têm que começar com a escuta. Tem que fazer a escuta. O que é a escuta? Todo mundo vai ter ouvido. Onde tiver pessoa, onde tiver cristão, onde tiver batizado, vai ser ouvido para chegar lá em Roma. Então, daqui de baixo até chegar lá. E aí ele instituiu esse documento. Nós não sei se vocês lembram, do Sínodo do Bispo para a região pan-amazônica, em 2019. Teve o processo de sinodalidade, teve a escuta que foi feita. Tem gente que diz assim, mas essa escuta nem vai resolver. A gente tem que acreditar que vai chegar lá no Papa. Ele vai ouvir aquilo que a gente diz bem aqui na São Benedito. Porque se a gente não acreditar, quem é que vai acreditar, minha gente? Tem que ser nós. Nós temos que acreditar. Se ele está dando esse passo, está acreditando que é possível nos escutar, nós que estamos aqui vamos dizer que é possível chegar o que nós pensamos sobre a igreja lá para ele. E aí, a partir das escutas, veio o documento final, que foi muito bonito, o documento da Amazônia, que era um convite à conversão. O título do documento, Minha Querida Amazônia. E ele falava que a gente deveria seguir a Aparecida com a conversão pessoal e comunitária. Se a conversão é só pessoal, ela fica faltando a dimensão comunitária, eclesial, ecológica, missionária. Tem que ser conversão integral. E aí nós chegamos nessa sinodalidade que nos leva a uma conversão. E aí nós aqui em 2020 foi criada a Conferência Eclesial da Amazônia, CEAMA, criada pelo Papa Francisco, como fruto do Sínodo Amazônico. Essa conferência vai poder criar um rito próprio para a gente celebrar a nossa missa no ritmo, no estilo nosso do povo da Amazônia. E recentemente, agora em 2021, nós tivemos a Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, que foi parte presencial e muita gente online. Tiraram 41 prioridades e 12 desafios. Entre os desafios estava aquele lá do encontro pessoal com Jesus Cristo. Encontro pessoal e comunitário. E agora o Sínodo dos Bispos sobre sinodalidade. Já tiveram outros sínodos, já teve sínodo sobre juventude, sobre família, mas esse sínodo é encaratado. Não é? O tema é sinodalidade. O próprio nome sínodo é o tema do sínodo. Quer dizer, é voltado para nós. São parte da expressão fecunda e eficaz desse sínodo de renovação eclesial. 3 palavras: comunhão, participação e missão. A gente poderia dizer que trata de um processo de renovação, conversão missionária sinodal. E aí é bonito essa caminhada que nós estamos fazendo, porque a gente já começou. O sínodo já está na primeira fase, as dioceses já fizeram a sua abertura. Na nossa Assembleia Diocesana nós fizemos também a abertura. O Padre Gildenor é o delegado da nossa diocese. Temos uma equipe diocesana. No dia 12 nós vamos ter um encontro virtual com toda a diocese, chamada Pré-Sínodo Diocesano, onde cada paróquia vai dizer o que já está fazendo sobre o questionário que ficou de responder. Esse questionário a gente assumiu já na Assembleia Diocesana, porque é uma das atividades do sínodo. O questionário vem para a coordenação diocesana, depois vai para a CNBB, da CNBB vai para o CELAM, que é a Conferência Latino-Americana, e do CELAM chega em Roma ao Papa. E aí, comunhão, participação e missão. Depois, quem quiser falar o que sente dessas palavras, tem 2 documentos. Um chamado documento preparatório, que é o que nós vamos estudar no dia 12, e tem um outro chamado Vademeco, que é estar juntos, caminhar juntos, dar as mãos. E um documento complementa o outro, enriquece o outro. E aí, o caminhar juntos do povo santo de Deus na comum dignidade e missão, ou seja, igualdade fundamental. A Igreja Sinodal, ou seja, a Igreja de Jesus Cristo, ao longo de sua história,
concretizou muitos passos e aprendizados no caminhar juntos. O jeito de ser e de caminhar para o bem cumprir a sua missão é o jeito sinodal. Aqui não tem para onde discutir. Aí nos convida esse sino da renovação, conversão missionária, renovação e conversão sinodal. E aí o Papa Francisco vai dizer: a paróquia não é uma estrutura caduca. Se ela for capaz de reformar e adaptar constantemente, é uma paróquia missionária, é uma igreja missionária, é uma comunidade missionária. E a gente se pergunta: e como fazer o sínodo acontecer? Primeiro, a gente tem que desencadear o processo de todas as comunidades eclesiais saber que está acontecendo o sínodo. Todo mundo que é cristão tem que saber que está acontecendo esse sínodo, nós católicos. Depois, os conselhos, conselho paroquial, conselho eclesial, e aí eu abriria também até os conselhos paritários. Nós temos pessoas da igreja que estão nos conselhos, mas que às vezes está no conselho, mas não vem dizer na igreja que está no conselho. Ele deveria fazer essa ligação, a igreja e o conselho paritário. Os conselhos comunitários pastorais, e aqui no nosso caso, o nosso bispo disse que os nossos conselhos são consultivos, mas também deliberativos. Ele disse: ó, enquanto eu estiver, não é só consultivo, é consultivo e deliberativo. Se chegar outro bispo e mudar, o econômico, que é subordinado ao conselho paroquial. Depois, superar o centralismo a partir da matriz. Hoje, a ideia não é todo mundo vir só para a matriz, mas é a matriz sair para as comunidades. Todo mundo ir às comunidades. Se o padre disser assim: olha, um domingo por mês, eu vou deixar a comunidade celebrando a palavra com as religiosas, com os leigos, e vou lá para um interior que é quase cidade, porque lá merece a missa do domingo, não tem nenhum problema. Porque nós somos comunidades. Ou seja, a matriz não é o centro, a matriz é o lugar gerador da missão. Ela vai levando para os outros, formando assim a paróquia como rede de comunidades. Que quando a gente fala paróquia, a pessoa entende a igreja matriz. A igreja matriz é a igreja construída, mas a paróquia é cidade e interior. Todo mundo é paróquia, todo mundo é paróquia. Promovendo o protagonismo do laicato, promover a diocesanidade, ou seja, a diocese é a igreja particular que exerce a sua missão no mundo. As paróquias, estrutura serviço para promover a caminhada unitária da diocese, na adesão incondicional ao plano pastoral diocesano, estando ligado ao bispo. Por isso, a diocese caminha em consonância com o regional com as diretrizes da CNBB e as diretrizes da CNBB com a igreja no mundo, com o Papa Francisco. E esse é o imperativo desse sínodo. Escuta uma igreja sinodal e uma igreja em saída. Por isso, o tema comunhão, participação e missão, o sínodo sobre sinodalidade. Uma palavra grega, sinodos, cujo significado é fazer juntos o caminho, ou caminhar juntos. E por ocasião dos 50 anos de instituição do Sínodo dos Bispos, no dia 17 de outubro de 2015, o Papa pediu que a gente começasse a preparar esse sínodo, que começamos em 2021, agora 2022 e vai até 2023. Termina em Roma. Por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. E aí o processo do sínodo. A convocação foi feita pelo Papa Francisco. Nós estamos agora no momento diocesano. Vamos ter a nossa escuta no pré-sínodo diocesano no dia 12. Vai ser a tarde toda, 2 membros de cada paróquia online, do jeitinho que nós estamos fazendo aqui, pelo Google Meet. Depois tudo vai para a CNBB nacional, depois chega no Vaticano. E o Vaticano nos devolve o que eles ouviram com outro documento. E aí as conferências nacionais, regionais vão estudando. Até a Assembleia Sinodal no Vaticano em 2023.
E aqui eu deixo uma pergunta. É possível implantar a sinodalidade nas comunidades, nas paróquias, na diocese? Se alguém quiser depois responder essa pergunta, sei que já é meio-dia e alguma coisa, mas se alguém quiser. E eu pergunto, como? Como fazer o sínodo acontecer? Tudo isso, gente, eu coloco nas minhas redes sociais. Eu coloco num programa chamado SlideShare, eu coloco no meu blog, eu coloco no meu canal, então pode procurar tudo isso e mando também. Para quem quiser, só pedir que eu mando. Eu queria terminar com um poema, um pensamento do educador Paulo Freire, chamado Esperançar. Mas já são 2h14, eu abriria o padre, ou para quem quisesse falar um pouco, aí depois eu encerro mostrando essa mensagem, para a gente não perder essa capacidade nossa. Para mim, a gente não pode perder a capacidade de esperançar, a capacidade de sonhar e a capacidade de indignar-se. Eu não tenho a solução de tudo, nem tenho mãos e pés de 10 pessoas, mas eu tenho mãos e pés minha para poder ajudar a fazer alguma coisa. Então, eu posso me indignar com certeza. Não perder a capacidade de sonhar, nem jovem, nem idoso. E nunca perder essa vontade de esperançar. Por exemplo, hoje à tarde não vem todo mundo para a Assembleia, vem alguns. Mas os outros ficam em casa esperançando, sonhando que um dia essa pandemia vai acabar, que um dia vai voltar tudo ao normal. Só que vai demorar um pouquinho, viu, minha gente? Porque eles estão dizendo aí que vamos ter que nos acostumar sempre com a questão do álcool gel, da questão das máscaras, a questão do distanciamento. Eu estou aproveitando muito essa pandemia para ler esse livro aqui, ó. A pandemia do coronavírus. Onde estivemos, para onde vamos? É o jeito, eu estou para ver o que vai dar. E eu estou fazendo um desafio também para as comunidades. Esse livro é das Santas Missões Populares. Foi lançado agora. É Jesus Mestre, Jesus de Nazaré, cidadão e mártir do reino. Ele fala muito da questão da cidadania. Esse ano é um ano eleitoral, um ano político partidário. Eu penso que isso aqui a gente poderia talvez pensar num